E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do Campus Colorado do Oeste, e esse é o 11º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 10º, nós falamos sobre ponto de colheita e máquinas para colheita na silagem de milho e sorgo. Nesse episódio, o 11º, nós vamos falar sobre tamanho de partículas e processamento de grãos na ensilagem de milho e sorgo. O foco deste episódio é a gente discutir a importância de monitorar esses parâmetros durante a colheita do milho e do sorgo para ensilagem. E a nossa convidada é a doutora Marion Strack Dalle Carbonari. A doutora Marion é zootecnista pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela é mestre e doutora em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná. A sua tese de doutorado foi premiada no ano de 2020 pela Universidade Federal do Paraná. Nesse trabalho, eles fizeram um levantamento do tamanho de partículas, do processamento de grãos, das silagens utilizadas nos rebanhos leiteiros na região dos Campos Gerais, no Paraná, que inclui a Bacia Leiteira de Castro, uma das maiores do país. O seu trabalho foi extremamente relevante para que houvesse uma melhoria, uma evolução na qualidade das silagens para os rebanhos leiteiros daquela região. A doutora Marion é diretora de pesquisa e projetos na MSDC Consultoria, com atuação na área de alimentação animal há mais de 10 anos, com bastante ênfase na área de produção de silagens. Nesse episódio, nós vamos falar da importância de se avaliar, monitorar o processamento mecânico das silagens no momento da colheita de milho e sorgo para ensilar. Nós vamos falar também dos reflexos disso na qualidade do processo de conservação e também na qualidade do alimento produzido, nesse caso, a silagem. Nós vamos falar também sobre como avaliar, como monitorar o tamanho de partículas e o processamento de grãos durante a colheita do milho e do sorgo para ensilagem. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, esse episódio também está disponível no nosso podcast. E se você estiver nos ouvindo pelo podcast, você pode acessar também o conteúdo completo pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos ao papo com a doutora Marion. Aproveitem! Bom, Marion, seja bem-vinda ao 11º episódio, do nosso podcast, canal no YouTube Silagem BR. É um prazer recebê-la aqui, uma satisfação muito grande. E agradeço por você ter aceitado o convite e realmente já também gostaria de te parabenizar por todo o trabalho que você vem desenvolvendo. E para mim é uma satisfação muito grande te receber aqui hoje. Obrigado. Imagina, Rafael, eu que agradeço vocês, agradeço a Silagem BR, é um prazer realmente estar aqui hoje falando um pouquinho de um assunto que particularmente eu gosto muito. Então, processamento de grãos é um pouco minha praia, porque a gente trabalhou com isso durante o doutorado. Então, estou muito feliz de poder estar participando, contribuindo um pouquinho nesse podcast aí que tá, meu Deus, só cheio de pessoas feras aí nas suas áreas, Inclusive hoje, Marion? Ah, imagina! Obrigado pela sua participação. Bom, nos episódios anteriores, a gente veio construindo uma ideia relacionada ao processo de conservação. Falamos um pouquinho do princípio de conservação, do histórico, de custos de produção. Tivemos alguns episódios que nós falamos da parte de lavoura, a parte do cultivo agrícola. E no episódio anterior, então a gente veio caminhando até definir ponto de colheita, Então no episódio anterior a gente falou sobre definição de ponto de colheita de milho e sorgo para ensilagem. E nesse episódio a gente vai falar da próxima parte do processo, Definimos o ponto de colheita, definimos as máquinas, vamos colher. Mas durante a colheita a gente precisa analisar, monitorar tamanho de partículas e processamento de grãos. Então, nesse episódio, o objetivo é a gente falar sobre isso. E nós organizamos aqui um roteirinho mais ou menos com 3 tópicos para a gente abordar. E nesse primeiro, Marion, eu gostaria que você falasse para a gente
Qual a importância disso, né? Por que a gente precisa monitorar tamanho de partículas, processamento de grãos, a relação disso com o processo de conservação e também, né, com a utilização da silagem depois de pronto. Vamos lá, então, assim, eu separei, falar primeiro sobre tamanho de partículas, depois a gente fala sobre processamento de grão. E tamanho de partículas, ele é importante em 2 fatores. Primeiro, nós vamos pensar no silo. Por que o tamanho de partículas é importante? Por que a gente precisa monitorar isso no momento da colheita? Partículas muito grandes, ela prejudica a compactação. E a gente já vem falando em todos os episódios anteriores sobre a importância de fazer uma silagem com eficiência, com bom ambiente anaeróbio, e a compactação é um dos fatores que são extremamente importantes para a gente trabalhar com esse ambiente livre de oxigênio e ter uma eficiência de fermentação, uma qualidade de fermentação com bactérias ácido láticas e tudo mais que a gente discutiu. Partículas muito grandes, elas reduzem a compactação. Em alguns locais pode ficar porosidade aí nessa massa, nesse silo, fazendo com que permaneça oxigênio ali naquele local que a compactação não seja tão boa. Permanecendo oxigênio, nós vamos começar a ter problemas de deterioração de silagem e aí posteriormente descarte dessa silagem. Então, no silo, o tamanho de partículas importa muito quando nós estamos falando de compactação. Mas nós estamos fazendo silagem para quê, né? Para alimentar os nossos animais. E nos animais, o tamanho de partículas tem alguns efeitos. Se nós observamos partículas muito pequenas, se nós estamos falando de bovinos de corte, bovinos de leite, ovinos, caprinos, são todos animais ruminantes. E a silagem de milho, ou a silagem de sorgo, né, é uma fonte volumosa e ela precisa ter um tamanho de partículas adequado para que esse animal rumine, ou seja, a gente consiga disponibilizar fibra efetiva para o animal ruminar, produzir saliva, tamponar rumen, ter motilidade ruminal, que também é um ponto importante. Então, todos esses fatores, quando o animal lá vai produzir saliva, vai fazer com que o rumen fique no pH em torno de 6,8, aí 6,9, um pH ideal e não tenha problemas de acidose ou outras doenças metabólicas, né? Então, quando a gente trabalha com partículas muito pequenas, nós vamos estar nas dietas reduzindo, aí quando a gente fala em silagem de milho e sorgo, diminuindo essa fibra efetiva e a gente tem que trabalhar com outras fontes aí nas dietas, né? Sim. E outro ponto, quando nós temos tamanho de partículas muito grandes, além de ter os problemas no silo, como nós acabamos de comentar, o que ocorre quando eu forneço essa silagem no coxo? Seleção dos animais, né? Então, para quem está nos ouvindo aí no podcast, o animal ele vai espalhar com o focinho ali aquelas partículas grandes e não vai comer. E aí tudo aquilo, a hora que você retorna para ver como é que está aí o consumo desses animais, está espalhado no coxo, né? No animal Sim. Não comeu, tá toda aquela palha grande lá, ele não aproveitou, é desperdício de silagem, é realmente seleção. Os animais são espertos, né? Para quem tá nos vendo no YouTube, eles fazem assim, ó, eles vão empurrandinho e não comem nada, eles são muito espertos. Então, E essa, só complementando, né, Marion? E essa perda, né, Marion, como você comentou, esse desperdício, né? A gente pode enxergar o desperdício de você perder mesmo massa de silagem que você produziu, pagou para produzir. E o pior, né, Marion, que está incluído, isso está embutido no seu custo de produção. Então, você produziu 50 toneladas por hectare, né? Chegou no coxo a 50? Legal. Só que se você perdeu 5%, se você varreu o coxo no outro dia, perdeu 10%, então essas 50 toneladas que você produziu no campo, elas virou 45 só. Então a sua silagem ficou mais cara, porque você produziu e está jogando fora, né, Maria? Exatamente. A gente viu com o Cláudio toda a questão de custos de produção, né? Com todas essas fases de perdas aí, ela nos aumenta o custo de produção da nossa silagem.
Então, o tamanho de partículas é importante para esses fatores. E o processamento. Por que o processamento de grãos é importante? A gente sempre fala isso, para não alimentar as galinhas. Sim. E aí a pessoa fala, mas que alimentar galinha? O que tem a ver? O processamento de grãos, nós estamos falando de ruminantes. É porque, gente, todo o grão que não está bem processado, o grão que está inteiro, esse grão não vai ser completamente, não vai ser digerido, degradado da maneira que nós esperávamos. E isso vai ser o quê? Vai virar amido fecal, todo esse grão vai estar lá no esterco. E é por isso que a gente faz, a gente processa o grão para não alimentar as galinhas, para o animal não defecar todos aqueles grãos inteiros de um monte de galinha querendo comer lá o grão. É por isso que a gente processa o grão para aumentar o aproveitamento desse amido que está nos grãos, que está dentro do endosperma, que proporciona energia aí para os animais. Legal, e lembrando, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo, né, o grão de milho, né, Marion, ele tem aquela pelinha ali pro lado de fora, e ela precisa ser quebrada mecanicamente, né, porque se o grão for inteiro, né, o animal consumir, ele já não tem um poder muito grande de mastigar e quebrar isso na boca, né, então se ele não quebrar, é muito provável que ele saia, né, que ele escape da digestão pelo animal e o amido vai ter ido embora junto. Então, novamente, além das perdas energéticas, né, você fez uma análise, né, esse é um ponto legal, né, Marion? Você pegou sua silagem, mandou para um laboratório, fez uma análise, né, deu 35% de amido, deu 68% de NDT. Só que lá no laboratório, mói tudo, né? 100% do que tinha ali sai na análise, mas na hora de fechar a dieta, né, não fecha, porque o animal não está usando tudo, né, Marion? Isso é importante, eu acho. Pergunta. Nossa, esse ponto é muito legal. E eu sempre uso 35% da minha como exemplo, estou alinhado nessa. Duas silagens com 35% de amido, elas terão o mesmo aproveitamento pelo animal? Não sei o processamento desses grãos. Pode ser que uma silagem com 35% de amido analisado lá no laboratório esteja com um processamento de grãos excelente, o animal vai aproveitar muito bem isso, ou está com processamento de grãos ruim, com um monte de grão inteiro lá, só grão machucado, e o animal não vai aproveitar. Então isso aí também é um desafio muito grande para o nutricionista, né? Porque além de saber a parte química ali, nós também precisamos entender a parte física, para saber o que realmente o animal está comendo, e não só o que a gente está formulando, o que realmente está sendo aproveitado. Legal. Marion, passamos então dessa primeira parte de entender a importância, né, de tamanho de partículas, processamento de grãos. Vamos para a segunda parte. Você comentou, né, a partícula não pode ser muito grande, nem muito pequena. É a mesma coisa, o grão tem que ser processado. Então vamos entender, o que é uma partícula grande? O que é uma partícula pequena? Qual o tamanho ideal de partículas, né? Como analisar isso no campo, e a mesma coisa para o processamento de grão. O que é um grão processado e como que a gente pode fazer isso no campo? Vamos lá, temos um jogo de peneiras que é bem conhecido, que foi desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia, que nós dizemos que é a Penn State, né? Todo mundo chama de Penn State. Sim. Legal, Marion, sobre o conjunto de peneiras, né, Penn State, para quem estiver nos assistindo no podcast, a gente está projetando aqui no vídeo agora, né, o conjunto de peneiras, a Marion vai falar um pouquinho, então se você estiver nos ouvindo no podcast, pode acessar depois o canal no YouTube para poder ver o vídeo também mais completo por lá. Vamos lá, Marion. Gente, esse é o conjunto de peneiras desenvolvido então pela Universidade da Pensilvânia, são 4 peneiras. Elas ficam nesse formato aqui, uma em cima da outra, para a gente poder analisar o tamanho de partículas, né? Então, agora, nessa outra imagem aqui, para quem estamos vendo, nós temos o quanto, o tamanho de cada furo ali das peneiras para a silagem ficar retida. Então, a primeira peneira, ela deixa retido partículas acima de 19 milímetros, a segunda, partículas de 8 a 19 milímetros, a terceira, de 4 a 8 milímetros, e o fundo, partículas aí menores do que 4 milímetros. Então, como é que funciona, gente? Nós estamos no campo, nós pesamos 500 gramas da silagem, colocamos
em cima da peneira e aí fazemos as agitações conforme a metodologia. Mas são 40 agitações. Mas como que é feito essa agitação, né? Faz 5 agitações, virou. 5 agitações, virou. E aí faz esse primeiro ciclo de 5 agitações nos 4 lados e depois repete. Isso totaliza as 40 agitações. Após isso, nós vamos pesar o quanto de silagem que ficou retido em cada uma dessas peneiras e existe uma porcentagem para isso. Eu coloquei 500 gramas, vou pesar quanto ficou retido, depois faço uma regra de 3 e consigo saber essas porcentagens. Existem algumas variações, mas a gente tem trabalhado com a peneira 1 acima de 19 milímetros de 3 a 8%, na peneira 2 de 45 a 65%, peneira 3 de 20 a 30%, e daí o fundo, a última peneira ali, a gente trabalha com menos de 10%. Então, o que é importante a gente entender em relação a isso, né? Que a peneira 2 e a peneira 1, elas estão muito ligadas à relação de fibra efetiva, que nós comentamos lá em relação à ruminação, né, gente? E outro ponto, não adianta só estar de 3 a 8% na peneira 1. Nós temos que observar se não tem aquela quantidade de palhas muito grande, para não ter o problema de seleção no coxo, a gente verifica tudo isso. Mas, de uma maneira geral, essas porcentagens têm funcionado muito bem e feito com que, tanto no cile quanto no aproveitamento dos animais, tenha sido bem efetivo, né? Marion, essa metodologia, né, utilizando esses valores, né, que você passou para a gente aqui das peneiras, ela tem uma aplicação, né, ou uma base de desenvolvimento muito pautada no gado leiteiro, né, Marion? E, né, vacas comendo silagem de milho, né, para animais de aptidão leiteira. Mas também, né, Marion, a gente enxerga, né, mesmo sendo para dietas de gado de corte, pode ser aplicado, né? Porque a gente consegue ter um panorama do tamanho, da distribuição das partículas, né? E a gente espera, né, Marion, que exista uma porcentagem maior retida nessas duas peneiras centrais, né? Então você vai ter partículas de 4 milímetros até 19, né, milímetros, compondo a maior participação da silagem, né, Marion? Acho que esse é um indicador importante, além da uniformidade das partículas acima de 19 também, né? Exatamente. A gente trabalha com 85% das partículas da silagem retida na peneira 2 e na peneira 3, né? Particularmente nas nossas consultorias, quando nós vamos fazer consultoria para gado de corte, nós também passamos as peneiras e também trabalhamos com essas porcentagens. A gente faz bastante consultoria também para gado de corte, não só para gado de leite, e a gente trabalha com as mesmas porcentagens, porque a gente viu que não é só no animal, a gente também tem influência no silo, né? Então é um parâmetro que nós utilizamos para gado de corte também. Legal. E quando a gente fala em processamento dos grãos, existem algumas técnicas. Uma famosa técnica do KPS, que a gente diz que é Kernel Process Score, que para nós, gente, interessa o quê? Que é o grau de processamento dos grãos. Mas o que é importante a gente saber, né? A análise do KPS ela é feita em laboratório, ela está muito ligada. Então, como é que funciona rapidamente a análise de KPS? Muita gente pergunta, né? Primeiro você analisa o amido total dessa silagem. Ela vai ser seca, né? Na estufa você analisa o amido total e coloca no jogo de peneiras do KPS. E aí vai ficar agitando por 10, 15 minutos, depende da metodologia. E a peneira de 4,75 milímetros é o nosso norte. Então a gente analisa o amido que passou da peneira de 4,75 milímetros. E para esse processamento ser considerado ótimo, 70% do amido da silagem tem que ter passado da peneira de 4,75. Para ser considerado bom, de 50 a 70. E se menos de 50% passou da peneira de 4,75,
isso quer dizer que o processamento da tua silagem está ruim, ou seja, não está adequado, não está tão bom. De ter uma ideia visual, gente, de parâmetro dessa peneira de 4,75, é como se o grão tivesse quebrado, processado em no mínimo 4 partes. Tá? Para a gente ter uma ideia, né? No mínimo 4 partes. Mas aí vocês vão me perguntar assim, Marion, mas aí lá no laboratório vai demorar, e a gente está falando de monitoramento no ponto de colheita. Existe alguma forma de monitorar? Existem algumas metodologias. Nós utilizamos muito a metodologia do copo de 1 litro. O que é essa metodologia? É um recipiente de 1 litro, volume de 1 litro, um copo, que enquanto está sendo feita a colheita, o caminhão está lá basculando no silo, você vai pegar e vai encher esse copo, esse volume de 1 litro, vai colocar em uma superfície plana e vai contar, gente, quantos grãos inteiros ou mais que a metade tem nesse volume de 1 litro. Para o processamento ser considerado ótimo, tem que ter menos de 2 grãos inteiros ou mais que metade. Então, digamos assim, lá, tem metade do grão, metade quebrou, só metade, considera inteiro. Só tem que ter menos de 2. Então, se tem de 2 a 4, ele está considerado bom. E se tem mais que 4 grãos inteiros ou mais que a metade, é considerado ruim. É algo simples, é algo fácil de se fazer no campo, só ter 2 grãos. Ele não é muito fácil. É impossível? Não. Por isso que a gente tem que trabalhar com regulagem de máquinas, regulagem de crater e todos esses fatores, né? Mas o copo, gente, é uma metodologia que é prática, é rápida, é fácil, é acessível, né? É acessível para a gente fazer no campo, não tem muito segredo, é fazer a contagem, né? Isso, gente, para grãos de milho, né? E agora, quando a gente fala de grãos de sorgo, né? Os grãos de sorgo, a gente ainda não tem um parâmetro bem estabelecido. Já tem alguns movimentos, né, do pessoal tentando nos Estados Unidos fazer algum parâmetro, mas é mais realmente visual, né? E a gente sabe que o grão de sorgo, por ele ser menor do que o grão de milho, já tem uma maior dificuldade para a gente fazer esse processamento dos grãos, né? Então a gente tem procurado observar na silagem mesmo, pega o volume de 1 litro no copo, observa como é que estão os grãos de sorgo. Se tiver muito grão que não está nada processado, aí a gente toma alguma ação, mas não existe um parâmetro fixo ainda quando a gente fala de grãos de sorgo, né? E justamente porque, como eu comentei, né, as máquinas ainda têm uma dificuldade maior e não tem muitas máquinas ainda específicas já para fazer esse processamento dos grãos de sorgo, diferente dos grãos de milho, que a gente evoluiu muito nos últimos anos. Sim, já tem, né, lembrando, né, Maria, o grão de sorgo é muito pequenininho, né, em comparação ao grão de milho. O formato cilíndrico dele também proporciona ali um escape, ele acaba sendo diluído na massa que está sendo picada, então ele escapa mais facilmente dessa quebra, né, nos mecanismos como um cracker, por exemplo, né, nos mecanismos de processamento de grãos, e a dificuldade é um pouco maior, né, Marion? E, novamente, né, é importante a gente comentar que mesmo a gente pode ter análises, né, de silagens de sorgo com, né, um teor energético, um poder energético alto, mas é preciso verificar se esses grãos estão processados também, porque às vezes você tem uma silagem com muita energia, mas você tem grãos inteiros que vão passar, né, e o animal vai mandar aquilo embora sem utilização, né. E eu, né, também, como você disse, né, Mario, a gente já conversou sobre isso, eu acho a metodologia do copo, né, para avaliar o processamento ali é algo, para mim, é fantástico, né, o pessoal da Pioneer, né, principalmente nos Estados Unidos, desenvolveu isso há alguns anos, e eu acho legal porque você consegue fazer intervenções rápidas no campo, né, você faz uma avaliação muito rápida e você consegue fazer a intervenção diretamente no momento da colheita, e isso é essencial, né, durante o processo de colheita. Marion, vamos então para o último ponto aqui do nosso bate-papo,
e eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, né, já que nós falamos da importância de tamanho de partículas, processamento de grãos, para o processo de conservação, né, e também no que está relacionado aos animais, né, fala para a gente um pouco do impacto disso no rendimento, né? Tamanho de partículas, grãos processados, isso impacta positivamente o rendimento dos animais, Maria? E com certeza, né? Nós discutimos muito ali quando nós falamos em tamanho de partículas, né? O quanto que nós estamos perdendo se a gente não processar muito bem no silo, né? Se a gente não tiver um tamanho de partículas adequado, nós vamos aumentar as perdas, então nós vamos ter perdas físicas lá no silo, pode ter aquelas perdas invisíveis, porque o processo de fermentativo não vai ser tão eficiente, né? Os animais vão deixar se as partículas são grandes, deixar esse material no coxo. E quando a gente fala em processamento de grãos, esses dados, eles são realmente muito interessantes. Nós avaliamos aqui na nossa região nos anos de 2016, 17, 18 e 19, em mais de 400 propriedades aqui da região dos Campos Gerais, então, região centro-oriental paranaense, para situar aí o pessoal, foram avaliados 1.201 silagens de silos que os produtores estavam utilizando para os animais se alimentarem. A gente avaliou o KPS e de algumas propriedades nós conseguimos o controle leiteiro desses animais para fazer uma divisão aí. O que nós fizemos? Nós fizemos uma análise estatística disso, usando separação em grupo, tudo isso, e a gente separou aquelas vacas que estavam comendo silagens com grãos com processamento adequado, que a gente considerou o processamento ótimo e bom, era adequado, e aquelas vacas, comparamos com as vacas que estavam comendo silagens com processamento inadequado, ou seja, aquele processamento ruim que a gente acabou de discutir. Primeiro, nós tivemos uma correlação de alta magnitude do KPS com a produção leiteira. Então, isso já é o primeiro ponto que a gente diagnosticou. Segundo ponto, quando nós comparamos as produções, elas não vão acreditar nisso. Eram vacas de alta produção, então média do rebanho. Aquelas vacas que comeram silagens com processamento inadequado, elas estavam produzindo 30,2 litros de leite por dia. E as que comeram silagem com processamento adequado, elas estavam produzindo 31,1. Ou seja, foi 900 ml de diferença por dia. Isso é um impacto muito grande. Aí o que nós fizemos? Nós transformamos esse valor que eu vou falar para vocês, gente, foi o valor que nós contabilizamos os custos no início de 2020. Nós já estamos aí no segundo semestre de 2021, num rebanho de 100 animais. Durante o ano, o produtor estava deixando de ganhar, pensando em desperdício e pensando também em produção de leite, R$100 mil. Num rebanho de 100 animais em lactação, dados de início de 2020. O que aconteceu depois? Pandemia. Os preços de tudo estão nas alturas. Então, se nós estamos falando de R$100 mil há um ano e meio atrás, imaginem vocês o hoje em dia, né? Esse impacto está agora, né? É só calcular aí 900 ml de leite por dia, por animal, é uma coisa enorme, né? É muito. E aí, quando a gente fala em gado de corte, é importante. Esses dias, vou contar um caso aqui. Fui num produtor no começo da safra e o prestador de serviço estava fazendo silagem para gado de corte. E daí tava lá eu, parceirinha, fazendo o copo e encontramos 26 grãos inteiros. Eu falei, mas meu Deus, gente, isso... E era uma máquina grande, uma maquinona com crack, máquina, de ponta, assim mesmo. Eu falei, não, isso não dá, gente, vamos parar. Então, nós estamos fazendo silagem para gado de corte, pode ir grão inteiro. Eu falei, não, negativo, gente. Não, gado de corte também precisa processar os grãos.
vamos lá. E fiquei insistindo com o prestador. Ele estava querendo, acho que... Colher mais rápido, né? Tá querendo me chutar para fora da propriedade, mas nós ficamos até ele conseguir processar bem. Ajustou máquina, tracker, velocidade de colheita, isso também, né? Tem bastante diferença. Mas eu queria contar para vocês, assim, que o impacto é muito grande em gado de corte também. De acordo com a literatura, de animais comendo processado e não processado, tem dados de diferença de 200 gramas de ganho de peso por dia. Isso também é muito expressivo. E ainda, né, Mariel, também no gado de corte, você imagina confinamento de gado de corte, né, em que você não tem, por exemplo, 100 vacas, né, um rebanho leiteiro, isso é muita vaca, né? Mas 100 animais num confinamento de corte é uma baia de um confinamento. Então você imagina confinamentos de 5.000 cabeças, 8.000 cabeças, e a quantidade de animal jogando fora 10% de amido, 15% de amido nas fezes, né? Você imagina a quantidade de milho, né? Vamos dizer assim, que você está jogando fora, e hoje, né, com o preço que está o milho, a valorização, né, não é algo aceitável, né? E são cuidados, né, Marião, que você, no momento da colheita, né, cuidados mesmo, regulagem de máquina bem afiada, né, com manutenção em dias, né, velocidade de colheita, você consegue proporcionar essas diferenças, né? E monitoramento, né? Tem, nesses dados dessas 1.201 slides, a gente tinha os prestadores de serviço também. E a gente conseguia identificar o mesmo prestador de serviço com o mesmo operador com a mesma máquina. Teve uma propriedade que teve uma silagem de 8% de KPS, e esse mesmo prestador de serviço estava numa outra propriedade que ele fez 72% de KPS. E aí, sabe o que a gente brinca? É que o produtor com 8% de KPS, ele foi para a praia. E deixou a colheita. E não fez o monitoramento. Já não acompanhou, né? Exatamente. Com 72% de KPS, fez o monitoramento, fez o acompanhamento. E não tem como. E daí como é que a gente vai consertar depois esse processamento dos grãos? Assim, a gente sabe que a digestibilidade do amido ao longo do tempo de fermentação, ela aumenta. Mas, gente, dificilmente um grão inteiro que está nas suas silagens, ele ficar lá anos fermentando, ele vai conseguir ter um aproveitamento igual do que aquele milho, do que aquele grão que estava processado, né? O tempo, né, Maria? O tempo de armazenamento não substitui a necessidade do processamento, né? Isso tem que ficar bem claro. O processamento físico, mecânico, né? Ele não é substituído. Os grãos passaram inteiros, eu ensilei. Vou deixar 200 dias aqui para melhorar. Não resolve, porque mesmo assim você ainda vai ter a maior parte do amido preso, né? Digamos assim, dentro do grão, né? E para gente finalizar, Mario, os últimos comentários vão em cima disso que você começou a abordar, o monitoramento, né? Eu queria te fazer uma pergunta e aí você fala o que você acha a respeito, né? Existe dificuldade, existe limitações, né? O que vocês encontram, né, no dia a dia de dificuldades com os produtores em fazer essas análises? É difícil fazer isso? É algo impossível? O que os produtores acham disso? E para a gente terminar nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que você pensa a respeito. Gente, se alguém vier falar que é difícil fazer tamanho de partículas e é difícil contar grãos num copo, não, né, gente? Não é difícil, não tem dificuldade. Treinamento, capricho. É entender que aquele momento, aqueles 2, 3 dias, dependendo do produtor, uma semana, áreas grandes, né, que você está fazendo a silagem, eles são fundamentais para a tua silagem do ano inteiro. Não é ali que você está definindo o seu tamanho de partículas e o seu processamento. A gente acabou de falar que não tem como arrumar isso depois, né? Nós conseguimos entender muito isso porque há pouco tempo atrás não se falava em pen state e principalmente em processamento de grãos. Não se falava de KPS. E
nós começamos a monitorar aqui na nossa região a partir de 2016. E nós, como Castro aí é a capital nacional do leite, os nossos animais têm médias muito altas, nós imaginamos que estava tudo certo com a nossa silagem. E aí, quando a gente foi analisar o nosso processamento de grãos, nós tivemos uma surpresa. Em 2016, nós tínhamos apenas 34% das nossas silagens estavam com processamento bom ou ótimo. 34%. Ou seja, nós tínhamos muita silagem que estava com processamento ruim. E aí, nossa, virou um rebuliço. E aí, como que a gente vai fazer? Aí, é a pesquisa, é a cooperativa, os técnicos, os prestadores de serviço, os produtores, todo mundo se uniu, a gente começou a fazer reuniões, e aí, o que vamos fazer? Precisamos melhorar. E aí começamos a monitorar as colheitas. E aí a gente foi crescendo. 2017, esse número de silagens melhorou, 2018 melhorou, 2019, em 2016 nós tínhamos 34% das silagens boas e ótimas. Em 2019, nós encerramos com 71% das silagens com bom processamento ou ótimo processamento. E a gente ainda continua crescendo. A gente fez conscientização, fez monitoramento no momento da colheita. Não é difícil monitorar, é a gente colocar para o produtor que aquela teoria de apenas machucar o grão estava valendo. É a gente mostrar em números, mostrar em pesquisa, é chegar no campo, fazer treinamento, mostrar como é que faz, é ter uma pessoa monitorando as cargas que chegam e quanto isso impacta na rentabilidade geral da propriedade, né? Sim. E acho que o começo, né, da sua fala é fantástico, né? Esse trabalho de conscientização, esse trabalho de transferência de tecnologia, né? Um trabalho de extensionista, de certa forma, né? E realmente não é difícil, né? Não é difícil. Qualquer pessoa que trabalha nesse meio tem né, plena capacidade, né, Marion, de fazer uma avaliação com as peneiras, de contar os grãos. Basta, né, o responsável pelo processo dedicar uma pessoa para fazer aquilo, né, ou duas, ou uma equipe para ficar fazendo isso durante a colheita, né, e capacitá-las, obviamente, para isso, né, Marion? E aí eu acho que a gente tem visto, né, uma melhoria em muitos pontos e da cadeia produtiva, né, não só na produção de silagem, em muitos pontos a gente tem visto melhorias em função das consultorias, né, as pessoas que trabalham com assessoria técnica, com consultoria, tendo uma abertura maior também para trabalhar nas propriedades, né, os produtores confiando mais nesse modelo de prestação de serviços. E acho, né, que cada vez mais a gente precisa estimular os produtores, né, Marion, a entender a importância da consultoria. Em determinado momento tem que ser pago, é assim mesmo que a coisa flui, é assim mesmo que as coisas avançam, e a importância de empresas, né, de consultores como você, como a sua empresa, como várias outras que existem por aí, para dar um suporte para o produtor nessas etapas e em coisas que talvez ele não saiba, mas que daqui para frente, depois, né, dessa capacitação, aquilo pode passar a ser uma rotina para ele, né? Sim, a gente tem muitos casos onde o produtor contrata a gente para fazer essa capacitação lá no campo, no momento da colheita, para seus funcionários, e tem outras situações também que o produtor todos os anos contrata a gente para fazer nesse momento. Então no momento da colheita nós vamos lá, a gente vai acompanhar qual que é o ponto de colheita, vai fazer matéria seca, vai acompanhar todo o prestador de serviço. Então tem várias modalidades que a gente trabalha dentro da consultoria justamente para isso, para a gente levar informação que nós temos uma informação teórica aqui que a gente transfere para o campo para ser uma informação prática, uma informação simples e que chegue para o produtor e que dê resultados para o produtor, que é esse o nosso principal objetivo. O produtor ganhando, toda a cadeia aí está também se beneficiando, ganhando em torno disso. Esse é o nosso principal objetivo, levar informação de qualidade, prática, informação técnica para esse produtor. Muito legal. Marion,
vamos encerrar por aqui, né? O bate-papo foi muito descontraído, né? Passa rápido, a gente nem vê. Mas foi muito legal, acho que a gente abordou, né, todos os pontos principais dentro desse assunto, né? Demonstramos, e você fez isso com bastante precisão, a importância de analisar esses fatores, né? E acho que foi um bate-papo aqui muito legal, e quem nos assistiu, nos ouvir, vai sair com muitas informações, é claro, né? Talvez não, né? É óbvio, ainda dá para aprofundar muito, mas isso aqui serve para a pessoa entender, né? Para quem estiver nos ouvindo, verificar a importância, e óbvio, depois dá para aprofundar, tem muitos materiais, tem muitas outras coisas para consultar. Marion, muito obrigado, obrigado novamente pela sua participação, parabéns pelo trabalho aí na sua região, né, no Paraná, e o trabalho que você vem fazendo também, de trazer informações, né, para o público geral. Então, parabéns por todo o trabalho, obrigado por aceitar o convite aqui de participar conosco mais uma vez, e foi realmente um prazer, uma satisfação de receber aqui hoje. Eu que agradeço, realmente a satisfação é minha poder estar trocando essa ideia aqui. Também quero te parabenizar, tudo que você tem feito nas redes sociais, trazendo ciência para nós de uma maneira acessível. Esse trabalho está magnífico, parabéns. Esse podcast é um podcast de encher os olhos aí para quem gosta desse nosso mundo de silagem, né? Então é um prazer estar aqui. Quem quiser mais informações, também a gente se coloca à disposição para discussões. Nós temos um trabalho muito grande em relação a toda essa parte de processamento de grãos, isso escrito. Quem quiser todos esses dados, tudo destrinchado, dessas 1.201 silagens aqui da nossa região, também esse trabalho está à disposição, nós estamos à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e parabéns por toda essa sequência de podcasts. Estamos muito felizes em poder estar participando aqui do podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marion. Obrigadão, valeu. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom, finalizamos o 11º episódio e já estamos de olho no 12º. O nosso convidado será o Dr. Matheus Castilho, e nós vamos falar sobre aditivos na produção de silagem. Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo, acompanhe o nosso podcast, também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, e sempre que a gente postar algo novo, você será notificado.